Olá, tudo bem? Este é o programa Fé, Esperança e Amor, produzido pela Igreja Presbiteriana da Lapa, em São Paulo. Quero falar brevemente contigo sobre uma passagem bíblica com aplicação para o momento atual, que é o momento em que Paulo escreve aos Coríntios, e escreve dessa maneira. Você vai perceber lendo o texto comigo. Paulo fala de graça e de paz, no versículo 12. Primeiro, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos de toda a Caia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com o que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Eu escolhi esse texto para falar de algumas coisas breves. Pretendo expor esse texto no púlpito da Igreja Presbiteriana da Lapa e antecipo aqui alguma coisa com vocês, ênfases que me parecem importantes, três pelo menos, olhando para o texto. Primeiro, a graça e a paz são virtudes que só Deus pode dar. Depois, o reconhecimento que a misericórdia e a consolação vêm de Deus. E depois, um reconhecimento do conforto que vem de Deus para que os cristãos possam consolar aqueles que estão em angústia, porque, afinal de contas, muitas pessoas passam por muitas angústias e o ministério cristão tem por si só a ênfase do testemunho. Então, pontuo algumas coisas aqui com vocês para pensarmos numa aplicação. Este é o conforto de Deus em tempos de tribulações. É assim que Paulo começa esse diálogo com a igreja, relembrando da graça e da paz. São virtudes que vêm de Deus, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Três coisas. Deus realmente conforta nas horas mais difíceis da vida? Há empecilhos naturais para compreender que Deus conforta? Necessitamos da graça para crer que Deus conforta? Então, a resposta à primeira pergunta: sim, Deus conforta nas horas mais difíceis da vida. O apóstolo disse que Deus era Deus de toda a consolação. É uma palavra maravilhosa essa, a da consolação, principalmente porque está relacionada a Deus. De Deus, um cuidado especial, uma atenção que refrigera a alma, fundamental para suavizar os momentos mais críticos, inclusive com ameaças de enfermidade, como estamos vivendo neste momento. Há empecilhos naturais para compreender que Deus conforta? Ah, sim. Bom, parece que a fé é um pré-requisito. Quem tem, atravessa as horas mais difíceis. Quem não tem, sofre muito nas horas mais difíceis. Por isso, a função do cristão é ser presente, inclusive na vida daqueles que não aparentam fé, porque é a única maneira de lhes apresentar um caminho mais seguro. Mas como a fé chega? A fé vem de Deus. Então necessitamos sim de graça. A graça nos mostra como Deus cuida e conforta. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, disse Paulo aos Coríntios. Para concluir, as Escrituras ensinam que nós fomos consolados para consolar. Lembremos de Jesus, que sofreu até a morte para que hoje tivéssemos a salvação. Por isso, o cristianismo é um movimento de compartilhamento do maior dos benefícios. Pela morte e ressurreição de Cristo, fomos salvos. O seu sacrifício nos impulsiona a um testemunho para a consolação de todos aqueles que precisam. Em tempos de calamidades, como os que estamos vivendo, os cristãos devem ser os primeiros a cumprirem as regras governamentais de segurança, porque eles, os governantes e as regras, estão a serviço da glória de Deus. Prevenção, assimilação
e atenção são algumas das nossas formas de testemunhar que cremos na misericórdia e na consolação de Deus. Como temos vivido este momento? Pensemos, confiemos, creiamos e vivamos, porque o Senhor continua no controle de todas as situações. Este é o programa Fé, Esperança e Amor, produzido pela Igreja Presbiteriana da Lapa, em São Paulo, para você.